A história começa na Colômbia, em meio a um cenário de pura tensão. Um chefão da máfia tinha acabado de ser assassinado, e, como era de se esperar, a polícia não demorou a cercar o hotel onde tudo aconteceu. Eles estavam determinados a resolver o caso rápido, e, para isso, decidiram revistar apenas os viajantes solitários, já que seria mais fácil identificar alguém agindo sozinho. É nesse momento que surge John Smith. Ele estava prestes a ser abordado pelos policiais quando, do nada, entra no saguão do hotel uma mulher elegante, com passos calculados, Jane Smith. Disfarçada de turista comum, ela esconde discretamente uma adaga, como se nada tivesse acontecido. O olhar de John se desvia por um instante e se fixa nela, bem no momento em que os policiais se aproximam, e, como em cena de cinema, um relâmpago corta o céu lá fora, iluminando os dois. Os olhares se cruzam. É aquele tipo de instante raro, em que parece que o tempo para e o destino dá um empurrãozinho. Eles poderiam ter puxado suas armas ali mesmo, cada um desconfiado do outro, mas escolheram fazer diferente. Guardaram os instintos assassinos, baixaram a guarda e, como se já se conhecessem há anos, saíram juntos dali. Sem saber nada sobre as vidas secretas um do outro, eles tinham acabado de escapar da morte. Isso já era suficiente para criar uma ligação estranha, intensa. Algumas doses de bebida depois, Jane jogou o copo de lado e o clima pegou fogo. Nenhum dos dois queria voltar para casa. Eles dançaram até tarde, riram sem parar e, mesmo com a chuva caindo sem dó, continuaram bebendo sob a marquise de um prédio qualquer. Na manhã seguinte, Jane acordou em um lugar desconhecido. O que poderia ser um pesadelo virou surpresa. O estranho da noite anterior já estava preparando um café da manhã caprichado. Foi nesse instante que ela percebeu que amor à primeira vista não é apenas se apaixonar com um olhar, mas o que acontece depois dele, quando aquele olhar fica gravado, silencioso, dentro da gente. O romance avançou em ritmo acelerado. Poucos meses depois, já falavam em casamento. Para os amigos, era loucura. Apenas 6 meses juntos e já com planos de dividir a vida. John se apresentava como um simples empreiteiro, e Jane dizia ser engenheira de computação. Nenhum dos dois imaginava a profissão real do outro. Os amigos, claro, foram unânimes. Isso não vai durar. No máximo meio ano, diziam. Mas os anos passaram, e, contrariando todas as apostas, já se iam 5, quase 6, de vida a 2. Só que nem tudo era perfeito. O casamento, antes recheado de paixão e aventura, começava a cair na rotina. As discussões vinham por bobagens. O caminho que pegavam para sair de casa às 7 da manhã, o jeito de estacionar o carro, até detalhes como a escolha de cortinas. Jane cozinhava todas as noites, preparando mesas fartas, enquanto John, antes de entrar em casa, colocava discretamente a aliança no dedo, como se a estivesse vestindo, junto com o papel de marido exemplar. Por fora, pareciam o casal perfeito, mas por dentro, cada um guardava segredos pesados. Jane, às vezes, se movia pela casa com a agilidade de quem poderia escalar telhados. John deixava transparecer reflexos rápidos demais para um homem comum. À noite, deitados lado a lado, fingiam ler o jornal, mas falavam cada vez menos. Era como se 2 mundos paralelos coexistissem dentro da mesma cama. Certo dia, Jane se arrumou com um sobretudo preto para mais uma de suas idas ao trabalho. John a lembrou do jantar na casa dos vizinhos, e ela prometeu que estaria de volta a tempo. Ele, por sua vez, também tinha seus próprios compromissos. Jane seguiu até um hotel luxuoso, escoltada por seguranças, entrando em um quarto reservado. Já John foi parar em um bar se infiltrando em um cassino improvisado. Tentou se juntar a uma mesa de jogo, mas os outros jogadores não queriam deixá-lo sentar. Só mudaram de ideia quando ele mostrou que tinha dinheiro suficiente e, claro, depois de deixar à mostra o talento para intimidar. Enquanto isso, Jane estava diante de Marco Racing. Ela tirou o sobretudo, soltou o cabelo e se aproximou com a frieza de uma predadora. Do outro lado da cidade, John se divertia em meio às cartas, mas o detalhe era revelador. Ele não estava ali apenas pelo jogo. John Smith não era empreiteiro. Era, na verdade, o melhor assassino de uma organização secreta. E sua esposa, que naquele momento ajustava o cabelo em frente a Marco Racing, também tinha uma vida oculta. Jane não era engenheira de computação coisa nenhuma.
era a assassina de uma companhia rival. Ambos estavam em lados opostos, sem saber. Jane conseguiu escapar de forma espetacular quando sua missão quase foi descoberta. Saltou de um prédio, caiu ao lado de um táxi, se recompôs e seguiu para casa como se nada tivesse acontecido. Poucas horas depois, os dois estavam juntos no jantar dos vizinhos, agindo como o casal mais entrosado da rua. Mas, por trás das fachadas, os segredos fervilhavam. No porão da garagem, John mantinha sua base secreta, repleta de armas e dinheiro. Enquanto arrumava uma maleta para sua próxima missão, Jane, na cozinha, abria compartimentos escondidos que revelavam seu próprio arsenal. Pistolas, facas, tudo disfarçado entre panelas e utensílios domésticos. Logo veio a nova missão. Ambos deveriam eliminar o mesmo alvo, Benjamin Dance, que estava sob custódia militar e seria transferido para uma prisão federal. Sem saber um do outro, os dois seguiram para o mesmo ponto de ataque. Jane, pronta com seu rifle, ajustava a mira quando percebeu uma figura estranha no campo aberto. O homem, com gestos familiares, preparava um lançador de foguetes. Era John. Ela não consegue reconhecer e o vê logo como uma ameaça à sua missão, então dispara. John cai, tentando localizar da onde veio o disparo. Ao ver a cabana suspeita na montanha, pega novamente seu lança-foguetes e atira. Mas logo outra explosão acaba com o plano dos dois. O verdadeiro alvo foge, e Jane mete fuga de moto, mas acaba deixando destroços do equipamento que usava. Rastreando a origem de um computador usado na operação, John chegou ao destinatário, que era ninguém menos do que sua esposa. Ele ficou em choque. O inimigo que ele caçava era a pessoa com quem dividia a cama todas as noites. Jane Smith estava em seu escritório quando a ficha caiu. Aquele homem, com aquela postura confiante e o olhar carregado de audácia, não podia ser. Meu Deus, aquele não é o meu marido? O choque foi imediato. Do outro lado, John Smith, já de volta em casa, colocava a aliança no dedo como se fosse um escudo, tentando digerir a ideia impossível. Sua esposa de 6 anos era, na verdade, uma assassina profissional. O peso da revelação era quase sufocante. Para os dois, a situação se resumia a um dilema cruel. Se trabalhavam em empresas rivais, a regra era clara: ou um eliminava o outro, ou seria eliminado. Naquela noite, o jantar virou um campo de batalha silencioso. Jane serviu vinho, e John, desconfiado, não bebeu uma gota. Deu um jeito de se livrar do líquido sem que ela percebesse. Cada gesto parecia carregado de segundas intenções. Jane foi até a cozinha, John ficou tenso. Pegou a faca de jantar e o clima pesou, mas, disfarçando, levantou-se sorridente, fingindo que só queria cortar o próprio bife. O problema? Jane, com a mesma naturalidade, puxou outra lâmina do corpo. A tensão entre eles estava tão densa que poderia ser cortada com as próprias facas que seguravam. Um jantar à beira do colapso. Entre frases curtas e olhares atravessados, Jane comentou que alguém andava roubando os clientes dela. John, com falsa inocência, insinuou que não sabia de nada. Era como se falassem de negócios, mas na verdade discutiam a própria vida. John encheu a taça da esposa até a borda, e ela, percebendo a armadilha, deixou o vinho escorrer no tapete de propósito. Ambos se levantaram para pegar toalhas, só que nenhum dos dois tinha a intenção de limpar nada. John foi direto atrás de uma arma escondida. Jane, em segundos, já estava de carro na rua, fugindo. John correu atrás. O amor ainda estava ali, latejando, mas o dever profissional rugia mais alto. No meio da perseguição, nervoso, John disparou acidentalmente contra o carro da esposa. O tiro atravessou o para-brisa. E pronto, agora não havia explicação possível. Jane acelerou em direção a ele, talvez para conversar, talvez para atacar. O diálogo era impossível. John, sem saída, se refugiou na casa de um amigo, um solteirão amargurado que nunca confiou em mulheres. Eu te disse, elas sempre escondem algo, murmurou o sujeito como se fosse um sábio do apocalipse. Jane, por sua vez, foi buscar conselhos com uma colega de trabalho. A resposta foi direta e gelada. Você é assassina, não esposa. Não hesite. Elimine-o. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. John encarava o teto da casa do amigo atormentado. Jane voltou para casa, mas não sozinha.
Levou sua equipe que revirou cada canto, destruindo memórias, rasgando bonecas e espalhando caos. Quando encarou as fotos de casamento, sentiu o peito apertar. Era impossível apagar 6 anos em poucas horas. John voltou, mas antes de pisar em casa, recrutou a ajuda do vizinho. O coitado não sabia, mas agora seria escudo humano. Ao descer até o porão, John encontrou apenas vazio. Armas, munição, dinheiro, tudo desaparecido. A guerra conjugal havia oficialmente começado. Jane mandou sua equipe investigar o passado dele. John, por outro lado, liga para a empresa de Jane com equipamento especial para não ser rastreado. Agora, finalmente podendo conversar, Jane aproveitou e lançou o aviso venenoso. Cuidado, eu poderia te eliminar a qualquer momento, em qualquer lugar. Nem com um mapa você me encontraria. Mas o tempo para discussões acabou. Invasores surgiram no prédio. Jane e suas colegas acionaram o protocolo de emergência, explodiram documentos, deletaram sistemas, equiparam mochilas de fuga. As janelas foram arrebentadas e, com cabos de aço lançados ao prédio vizinho, deslizaram no ar como agentes de elite. John entrou por um corredor secreto, tentando interceptá-la. Chegou ao escritório dela tarde demais. Jane já estava no telhado do prédio ao lado, olhando-o de longe. Ele teve a chance de atirar, mas não fez. A caçada, no entanto, não parou. John rastreou os passos dela até uma empresa de imóveis que funcionava como fachada. Ele entrou no elevador, mas logo percebeu que caiu em uma armadilha, pois ficou preso. Jane já o observava pelas câmeras, e em mais um diálogo, os dois se ofendem. E então, uma explosão no elevador interrompe a chamada. Para Jane, o marido estava morto. O coração dela apertou, mas como assassina, engoliu as lágrimas. A verdade é que John estava vivo. Havia sabotado as câmeras e escapado em outro elevador, e enquanto ela se afogava em lembranças no restaurante onde ele havia pedido sua mão, ele se aproximou, silencioso. Não com um anel dessa vez, mas com a palavra que nenhum deles queria pronunciar: divórcio. O reencontro foi carregado de sinceridade brutal. Eles dançaram, como no início, mas agora entre provocações, ameaças e lembranças amargas. Cada passo da dança era também uma tentativa de desarmar o outro. Jane fingia submissão, mas quando se ajoelhou, mostrou que estava roubando a arma dele. John sorriu torto. Era amor misturado com guerra. Ela pediu licença para ir ao banheiro. Ele sabia que não seria só isso. Segundos depois, uma explosão sacudiu o restaurante. Jane fugiu na confusão. John a perseguiu. Na saída, um velho conhecido lhe soprou o aviso fatal. Você trouxe o relógio com você? John congelou. Havia uma bomba presa em suas roupas. Se havia uma lição a aprender, era que em termos de crueldade, as mulheres podiam ser muito mais criativas. Ele roubou um carro. Ligou para Jane. A raiva era tanta que pensava em acabar com tudo, mas no meio do ódio, flashes da primeira vez que a viu voltavam como faca. Ela era como o Natal pela manhã, pensava. Jane também sofria, confessando a si mesma que John era o alvo mais bonito que já tinha visto. Era inevitável, voltariam para casa, onde tudo começara. O acerto final seria ali. John chegou de carro, mas Jane veio logo atrás, batendo com força no veículo dele. Ela entrou primeiro na garagem, e John correu atrás, subindo os degraus do casarão. Agora não havia máscaras. John encontrou armas escondidas nos enfeites da casa, montou um silenciador improvisado e avançou. Jane, já preparada, abriu fogo impiedosamente pela escada. O lar doce lar se transformou em campo de batalha. O confronto na escada pegou fogo. John Smith recarregava a arma com um estilo digno de cena de trailer, enquanto Jane descia como um furacão. As balas cruzavam o ar, ricocheteando nas paredes, mas, por algum milagre, nenhum dos dois era atingido. Era como se o destino ainda insistisse que aquele casal tinha algo a resolver além das armas. Só que, enquanto isso, a casa, o lar que eles construíram juntos ao longo de 6 anos, ia se transformando em ruínas. O cheiro de pólvora tomava conta, pedaços de móveis voavam, a cozinha era reduzida a destroços. A geladeira, símbolo daquela rotina fria e repetitiva, foi estilhaçada em meio ao tiroteio. E dava para se perguntar, que briga de casal era essa? John fica sem munição, e em uma tentativa ousada e arriscada de escapar,
desmonta a mangueira do gás de cozinha e quando Jane atira, a explosão foi instantânea, lançando chamas que engoliram parte da cozinha. O calor os envolvia, mas nenhum deles pensava em parar. A luta corpo a corpo começou. Nada de glamour. Socos, chutes, cabeçadas. John a arremessou contra a parede, mas Jane não era do tipo que se rendia, e partiu para cima, transformando o utensílio em arma de guerra. Cada pancada reverberava como trovão. John retalhava com chutes ferozes, puxões de cabelo, golpes sem piedade. Era brutal, cru, mas, paradoxalmente, ainda tinha algo de íntimo. Dois corpos que se conheciam demais para não saber onde doía mais. No clímax da luta, os dois pegaram as armas um do outro. Ficaram frente a frente, respirando ofegantes, cada um com a chance perfeita de encerrar tudo. Mas ninguém puxou o gatilho. John foi o primeiro a abaixar a arma, encarando-a com olhos cansados. Ele não conseguia. E Jane, apesar do ódio momentâneo, também não. No lugar do tiro, veio um beijo apaixonado. Como se tentassem matar um ao outro de outra forma, pelo desejo. Os chefes de ambos tinham dado ordens claras, eliminar o parceiro em 48 horas. Mas o casal Smith não estava disposto a obedecer. A partir dali, algo mudou. Entre escombros, começaram a redescobrir o prazer da sinceridade. Tomaram suco em copos quebrados, dividiram o café da manhã no único canto da mesa que ainda estava intacto. Pela primeira vez em anos, falavam de verdade, sem máscaras, sem disfarces. Era como se finalmente estivessem casados de fato. Só que agora, contra um mundo inteiro. Mas a trégua durou pouco. Os chefes não aceitaram a insubordinação. Se John e Jane não se matariam entre si, então ambos deveriam morrer. Uma granada de fumaça foi lançada pela janela, transformando o lar já destruído em campo de guerra final. John agarrou a mão da esposa e a arrastou até o porão. Pela primeira vez, não eram rivais, eram aliados. De repente, um robô de ataque invadiu a casa, carregado de explosivos. O plano era simples: nivelar a mansão e enterrar os dois juntos nos escombros. Só que os Smiths eram mais rápidos. Escaparam por pouco, correndo para fora no exato momento em que o vilarejo inteiro tremia com a explosão. O fogo engoliu parte das tropas inimigas, que acabaram vítimas da própria armadilha. Saindo debaixo de destroços, sujos de fuligem, John e Jane encararam o que restava de sua casa. O lugar onde viveram risadas, brigas e silêncios, agora era só cinzas. A dor nos olhos deles dizia tudo. Se haviam culpado, não era um nem outro, eram os que estavam acima, manipulando suas vidas. A guerra deles agora tinha um novo alvo. Pegaram o carro de um vizinho desavisado, cruzaram com um personagem secundário qualquer, que acabou virando fonte rápida de munição. John roubou-lhe a arma e o carregador, e logo tinham 3 carros inimigos na cola. A perseguição recomeçava. Jane pulou para o banco de trás para abrir o porta-malas, mas o carro chacoalhava tanto que eles decidiram trocar de lugar. No meio do caos, parecia até que funcionavam melhor juntos. O problema, os perseguidores tinham vidros à prova de balas. John, sempre tentando puxar conversa fora de hora, soltou: "Sabia que eu já fui casado uma vez?" Jane pisou no freio com tudo. Um assunto desses no meio da perseguição era quase imperdoável. Um dos inimigos surgiu pelo teto solar, pronto para atacar. John agarrou um taco de golfe, puxou o pino de uma granada e gritou para Jane acelerar. O resultado? O carro inimigo virou fumaça no ato. Outro assassino tentou desafiar John em um mano a mano. Se arrependeu. Entrou por uma porta e saiu pela outra, atravessado pelo golpe rápido. No meio da adrenalina, segredos pesados vieram à tona. Jane revelou que seus pais tinham morrido quando ela tinha apenas 5 anos, e que os pais do casamento, na verdade, eram atores contratados. John, por sua vez, confessou que os pais verdadeiros estavam lá, escondidos no fundo, observando de longe. Era como se, entre tiros e explosões, finalmente começassem a se conhecer de verdade. No respiro depois da batalha, o silêncio se transformou em intimidade. Conversaram, riram nervosos e se permitiram sentir alívio, mesmo que por poucos minutos. Mas a sombra do perigo permanecia.
Encontraram um amigo de John, que acreditava que Jane já tinha sido resolvida. Ao ver o casal junto, vivo e apaixonado, ele deu um conselho amargo. Separar-se era a única forma de sobreviver. Correndo juntos, seriam caçados sem descanso. Jane ligou para sua amiga de confiança. O plano? Ir atrás do último elo que ainda unia suas histórias, o homem chamado Benjamin Dance, que agora estava sob forte vigilância. Unidos, finalmente como parceiros, invadiram a operação. John se infiltrou pelos encanamentos, enquanto Jane dava cobertura do lado de fora. Em pouco tempo, eliminaram os guardas e sequestraram Benjamin. Trancados em um quarto de hotel barato, começaram o interrogatório. John tentou intimidar, mas sua esposa era muito mais direta. Partiu logo para a violência. Do corpo de Benjamin surgiu a verdade. Ele nunca fora o alvo, era apenas uma isca. As empresas sabiam que John e Jane eram casados e montaram tudo para que um eliminasse o outro. E, já que falharam, agora os dois precisavam morrer juntos. Era um plano cruel, mas engenhoso. Enquanto processavam a revelação, Benjamin avisou que o inimigo estava a 2 minutos de distância. Helicópteros, SUVs de luxo, dezenas de soldados. Mas, ao invadirem o quarto, não encontraram nada além da isca. Os Smiths já estavam longe, preparando sua própria retaliação. Se infiltraram em um shopping, mas logo foram detectados por drones. O inimigo fechou o cerco. O casal vestiu trajes improvisados, usou óculos de visão noturna e se armou até os dentes. Como estavam em desvantagem de armas e número, optaram por atacar sem chamar atenção, eliminando inimigos sem usar armas de fogo e fazendo o mínimo de barulho possível para não atrair todos de uma vez. Mas logo a sutileza foi para o espaço. O tiroteio tomou conta do shopping. Eles correram para o elevador, lado a lado, coração na boca. Na saída, ele partiu na frente, ela deu cobertura do alto. Quando Jane foi avistada, John quase enlouqueceu. Não permitiria que sua esposa fosse alvejada. No fim, entraram em um salão enorme, encurralados por todos os lados. De costas coladas, rodavam, atiravam, desviavam de granadas, quase numa coreografia mortal. Cada inimigo abatido parecia representar um obstáculo da própria vida que eles haviam enfrentado mal resolvido. E, quando a poeira baixou, só restavam eles dois, vivos, exaustos, vitoriosos.